Aula 2. Análise visual do vinho. Bem-vindos à segunda aula do curso de sommelier. Nesta aula vamos abordar a importância da análise visual do vinho. Para se tornar um sommelier de sucesso é fundamental desenvolver a capacidade de analisar, avaliar e identificar as características dos vinhos apenas observando a sua cor, brilho e opacidade. Durante essa aula vamos apresentar conceitos importantes como diferença entre cor primária e secundária do vinho, o que influencia a intensidade da cor, os tons e reflexos que podem ser observados, dentre outras informações relevantes. Nesta aula também vamos falar sobre como interpretar as informações transmitidas pela cor do vinho, como a indicação de sua idade, seu estilo, seu potencial de envelhecimento, além da indicação da uva utilizada na sua elaboração. A diferença entre cor primária e secundária. Em termos gerais, as cores primárias para vinho tinto podem incluir tons vermelhos, roxos e azuis. Enquanto isso, as cores primárias para vinho branco podem incluir tons de verde, amarelo e dourado. Quanto às cores secundárias, essas cores são obtidas quando uma ou mais cores primárias são misturadas. Os exemplos de cores secundárias no vinho podem incluir marrom ou quando o vermelho é misturado com verde, rosa a quando o vermelho é misturado com branco, e laranja a quando o amarelo é misturado com vermelho. Note que as tonalidades e cores do vinho podem variar significativamente dependendo do tipo de uva utilizada, da idade e do processo de produção. Existem muitos tons e reflexos diferentes que podem ser apreciados em um vinho, isso depende muito do tipo da uva, da idade do vinho e do processo de produção. Alguns dos tons e reflexos mais comuns que podem ser observados em um vinho incluem: vermelho. Tons de vermelho podem ser observados em muitos vinhos tintos, variando desde tons mais claros e vibrantes até tons mais escuros, intensos e profundos. Roxo. Algumas variedades de uvas, principalmente as mais jovens e com menos tempo de envelhecimento, podem apresentar tons de roxo em seus vinhos. Azul. Tons de azul podem ser observados em alguns vinhos que passam por um processo de oxidação ou fermentação incompleta. Amarelo. Tons de amarelo são comuns em vinhos brancos, podendo variar desde tons mais claros, como palha, até tons mais intensos, como ouro. Verde. Reflexos de verde são comuns em vinhos brancos mais jovens e frescos. Laranja. Alguns vinhos brancos mais oxidativos podem apresentar tons de laranja ou âmbar. Marrom. Vinhos envelhecidos por longos períodos de tempo em barris de carvalho ou garrafas podem apresentar tons de marrom ou âmbar, indicando maior oxidação e envelhecimento. Essas são apenas algumas das muitas tonalidades e reflexos que podem ser encontrados em um vinho. É importante lembrar que cada vinho é diferente e pode apresentar uma ampla variedade de cores e nuances, que podem ser apreciadas tanto visualmente quanto em degustação. Alguns exemplos de uvas e cores de seus vinhos. A cor provém da uva, mas pode ser modificada pela vinificação e envelhecimento. A intensidade é a quantidade de cor no vinho. Quanto mais translúcido, menos intenso. Mais intenso é igual mais encorpado. Mais brilhante é igual mais ácido e jovem. Algumas uvas têm tonalidade mais escura que outras. Dessa forma, conhecer as cores e tons provenientes de cada casta pode ajudar a antecipar as características gustativas do vinho na análise visual. Dessa forma, a análise visual é essencial para entender e apreciar um vinho, e é uma das principais ferramentas que um sommelier deve dominar para indicar a melhor escolha aos clientes. A próxima aula tratará da análise olfativa do vinho. Se inscreva e ative o sininho para receber a notificação quando postarmos. Obrigado pela presença e até o próximo vídeo.